Olá, meus amigos alunos. Diante da situação anômala que o país enfrenta, nós estamos mais uma vez aqui com esse vídeo, dando essa aula por intermédio desse vídeo, né? Vou fazer um vídeo mais curto, talvez dividir em vários vídeos as aulas, porque foi difícil, foi um suadouro subir aquele vídeo de 38 minutos e tanto lá no YouTube, né? Foi bem complicado, então temos que fazer vídeos mais curtos para poder ter facilidade na inserção lá no YouTube, tá? Bom, peço que vocês complementem a aula examinando um material que eu mandei lá para o AVA EAD da Unisanta. Lá está o material dessas aulas. Aquele material, repito, renderia aí umas 4, 5 aulas, né? Lembro que ali há algumas coisas que estão incompletas. Por quê? Porque eu me utilizava desse material para dar as aulas. E muitas vezes eu complementava da minha cabeça no curso das aulas, então alguma coisa vai estar mais resumida, mas isso fica suprido com essas aulas que a gente está ministrando aqui, tá? Bom, terminada aquela parte das subcláusulas gerais dos contratos que nós demos na aula passada, né, que trata da boa-fé objetiva, agora nós vamos passar para a classificação dos contratos. Para examinar alguns institutos que nós estudamos, eu adiantei algumas itens dessa classificação geral. Então, por exemplo, adiantei já falamos e batemos nessa tecla do contrato bilateral, do contrato unilateral, do contrato oneroso, do contrato gratuito, benéfico. Isso nós já falamos sobre esses contratos. Mas é importante dizer que essa classificação é de suma importância. É de suma importância e evidência. Por quê? Porque por intermédio dessa classificação, nós vamos aí compreender melhor o contrato em si, aquele contrato celebrado, que não precisa ser típico do código, há outros contratos atípicos também, que não estão lá no código regulamentados, conforme o artigo 425, mas nós vamos saber aí a intenção das partes, a possibilidade de uma melhor solução para os problemas envolvendo aquele contrato, possível resolução e mais. O código faz referência a essa classificação, né? Faz referência a muitos itens dessa classificação, como por exemplo, contrato comutativo, contrato bilateral. Então faz essas referências aí e vocês vão ter que saber o que é isso, que contratos são esses, porque é a partir daí que vocês vão poder raciocinar juridicamente quando vocês tiverem um caso concreto em mãos, tá? Quero lembrar que essa classificação ela vai se referir ao contrato quando ele é formado, quando ele é celebrado. Nós não vamos pensar no desenrolar dos contratos, embora haja quem entenda diferente, como Venosa, e depois nós vamos ver mais para frente. Mas, principalmente quando ele fala do contrato de depósito. Mas o fato é que na hora que o contrato é celebrado, é ali que nós vamos classificar aquele contrato, exercer a classificação daquele contrato objetivamente com esse critério que nós vamos passar a vocês aí da classificação. Como já estudamos esses primeiros que nós mencionamos, bilateral, etc., eu vou passar por uma classificação que é um pouco mais complexa, né? Que merece uma atenção, e que são os contratos, que são contratos ligados aos contratos onerosos, a espécie dos contratos onerosos. Então vamos lá, o gênero, o contrato oneroso, espécie, os contratos comutativos e aleatórios. Então esses contratos comutativos ou comutativos e aleatórios ou aleatório, esses contratos são subespécie ou são espécies do gênero oneroso. Significa que eles sempre serão onerosos. E quem fala isso? Principalmente quem fala isso e quem detectou muito bem isso, o próprio Venosa detectou muito bem isso. Então, por que a gente tem que saber se o contrato é comutativo, se o contrato é oneroso? Bom, primeiro a gente tem que verificar a aplicabilidade da lesão, né? A lesão, como vocês sabem, no artigo 157, ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional e tal. Então, precisa saber
se realmente um contrato desse tipo, aleatório, há a possibilidade de se aplicar ao Instituto da Lesão, uma vez que nós vamos ver, uma das partes não sabe qual seria a sua prestação. Também nós temos a questão do artigo 441, os vícios redibitórios, que mencionam os contratos comutativos apenas, né? Nós vamos ver que pode haver exceção ali, mas mencionam sempre os contratos comutativos. Então, a gente vai precisar saber o que é um contrato comutativo, o que é um contrato aleatório. O contrato comutativo é o normal, é aquele em que as partes já sabem de antemão quais são suas prestações. Então, um já sabe que tem que dar 10 mil e o outro já sabe que tem que entregar o jet ski, entendeu? Ou 20 mil e entregar o jet ski. Um já sabe que vai dar 30 mil e entregar o carro. Então, já se sabe as prestações. A prestação é o carro, a prestação é aquele valor, por exemplo. Ou então que seja uma locação, que seja qualquer outro tipo, mas já se sabe de antemão o que cada uma das partes vão ter que dar. No aleatório, não. No aleatório, não se sabe a extensão ou o conteúdo da prestação de uma das partes, né? Nenhuma das partes sabem ainda qual é a extensão e o conteúdo da prestação de uma das partes. Então, uma das partes não sabe o que ela vai ter que dar, o que vai acontecer, né? A parte que contrata a parte que tem essa prestação incerta, essa parte vai ter a sua prestação bem definida. A outra parte que tem a prestação incerta é que efetivamente vai prestá-la a partir do momento em que venham a surgir as circunstâncias efetivas para a realização da coisa, tá? Então, a gente tem contratos que, por natureza, já são aleatórios, né? E os contratos que, por convenção, passam a ser aleatórios. Então, com exemplos, vocês vão entender muito bem. O contrato de seguro, né? O contrato de seguro é, por natureza, aleatório. Por que ele é aleatório? Porque o segurado paga o prêmio, né? Paga o seu prêmio religiosamente, mas o segurador não sabe o que efetivamente ele vai destinar ao segurado. Não se sabe se vai acontecer, e se vai destinar, porque não se sabe se vai acontecer um acidente, ou se o acidente, o sinistro vai ocorrer ou não vai ocorrer, qual a proporção desse sinistro, quais os danos, a proporção dos danos. Então, esse contrato de seguro é um contrato aleatório por natureza. A gente também tem o jogo, a aposta, né? Nós temos a aposta lá no Jockey Club, não se aposta, você entrega lá um valor e não sabe se virar. Você espera que venha, né? A coisa venha, mas não sabe se virar o prêmio, né? Ou então os jogos, de modo geral, que hoje estão na mão da administração pública, né? A Mega Sena, a loteria, você aposta lá e não sabe se vai voltar, né? Se alguma coisa vai resultar, geralmente não resulta, né? Mas vai resultar em favor daquilo que você está arcando, né? Com aquilo que você está arcando, relativamente àquilo que você está arcando. Mas o fato é que, se você fizer um contrato nesses termos, esse contrato é aleatório. Aleatório porque tem alha. Não se sabe o que vai acontecer. É uma coisa incerta. É uma coisa incerta. Agora, nós não podemos confundir o contrato aleatório com o contrato sob condição, né? Porque o contrato sob condição, ele é certo, as partes já sabem quais são suas prestações. Apenas tem seus efeitos suspensos, se for uma condição suspensiva, ou ele se resolve se implementar a condição resolutiva. Mas as partes já sabem de antemão quais são suas prestações. Assim, por exemplo, se uma compra e venda por uma condição resolutiva da retrovenda, as partes fazem normalmente o negócio, as partes já sabem quais são as suas prestações, mas a condição resolutiva, ela operando, o contrato se resolve. Isso não significa que seja um contrato aleatório, significa que está sob condição, ou seja, a incerteza é acidental, enquanto que no contrato, esse sob condição, enquanto que no contrato aleatório, a incerteza é da essência do contrato, é do próprio contrato, não é? Não se sabe qual é a prestação de uma das partes, tá? Então é diferente uma coisa da outra. Exemplo também de contrato
Outra classificação do contrato aleatório, nós falamos do contrato por natureza e também o por convenção. Por convenção, nós podemos trazer aqueles contratos que a gente não sabe a quantidade a ser entregue por uma das partes em termos da coisa contratada. Então, por exemplo, uma colheita. A parte adquire uma colheita, não se sabe o que vai acontecer, quantos frutos vão dar ali, ou qual a produção que vai advir ali. Então, que advirá dali. Então, esse é por convenção, porque não é natureza, não é propriamente por natureza, não tem como ser modificado. Essas partes convencionam realmente. Então, nós temos aí nos contratos aleatórios e nos contratos aleatórios, seja por convenção, seja o contrato por natureza, a gente tem os dispositivos pertinentes, artigo 458 a 461, né? Esses contratos a gente tem que diferenciar então. Quando o contrato ele é aleatório por natureza, aplica-se o artigo 458. Aplica-se o artigo 458, ou seja, espera-se a coisa é esperada. Então, utiliza-se o termo emptio rei, né? A coisa é esperada. Nesse caso, é o artigo 458 que eu vou ler aqui. Se o contrato for aleatório por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não vir a existir ou dos contraentes assume, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Então veja, bem claro aí que uma das partes vai receber integralmente aquela prestação e a sua prestação, aquela que vai ser entregue, vai depender de fatos ou coisas futuras, né? Então, nós já demos os exemplos aí, o contrato de seguro, o jogo, a aposta, né? Então, você emprega a sua prestação, que é uma prestação sabida, mas o lado de lá vai receber, vai ter direito, mesmo que nada entregue ao outro contratante, né? Esse é o emptio rei, né? Emptio rei, depois vocês vejam o termo latino lá no ponto que eu mandei para a AVA, né? O 459 já é uma situação diferente. O 459 é uma esperança de venda, é diferente, né? Já existe ali o emptio rei sperate, ou speratai, né? Escreve speratai, emptio rei sperate. Então, esse caso aí do contrato que é por convenção, que é o emptio rei sperate, esse contrato aí está no 459. Lá no 458, no emptio rei, né, no primeiro caso, a alias diz respeito à própria coisa. Não se sabe se a coisa advirá. Você não sabe que indenização vai vir no contrato de seguro, ou se virá. Você não sabe se você vai vencer se você vai conseguir concretizar a sua aposta num jogo de azar, num jogo normal, na loteria, na Mega Sena. Você não sabe, você está esperando que venha, mas se não vier, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Já no 459, não. É a quantidade que importa. Importa a quantidade do que advirá, né? Então, por exemplo, se há um contrato a respeito de uma colheita, lógico, o que virá a gente sabe. São aqueles frutos, não é? Ou são aqueles grãos, ou são aquela produção que a colheita vai dar. Mas não se sabe quanto, porque não se sabe o que vai acontecer, as intempéries, etc. e tal. Então, isso pode complicar nessa parte, na quantidade. Tá no artigo 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Então veja, comprou a colheita, espera-se tantas sacas,
tantas sacas de milho que nós vamos ter aí, no fim vem 10%, vai ter que pagar o preço que foi combinado, não tem redução, não tem nada, porque é um contrato aleatório e a quantidade é incerta e não se sabe o que vai ser dado, né? Então, esse caso desse contrato, a gente fixa uma fixação na quantidade, né? Ao contrário do 458 que a gente fala na coisa, a coisa. Não se sabe se a coisa virá emptio rei. Já o outro, não se sabe qual a quantidade. Esperança de venda, emptio rei speratai, ou sperati, melhor dizendo. Então, são dois contratos, duas subespécies da espécie aleatório, né? Que pode ser por sua própria natureza, o 459, ou então o 458, ou então o 459, que vai falar sobre a quantidade, vai dizer respeito à quantidade, tá? Vou encerrar essa aula, aqui não é que eu vou encerrar essa aula, eu vou encerrar esse vídeo e vou passar para o seguinte, para que o vídeo não fique longo.